Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando o vídeo anterior, né? A ideia do final do vídeo era mostrar para vocês um pouquinho como é que eu obtenho um espectro de emissão utilizando um equipamento antigo, né? A moda antiga. Então a gente pegou esse espectrômetro, né? Esse espectroscópio antigo e pensou nele como tendo uma chama muito forte aqui. Ó, então se atenta a essa chama. Ó, quando a chama é muito quente, eu tenho espectro de emissão. Por que isso? Né? Porque ocorre a excitação, ó, né? O elétron sobe de camada. Quando ele volta, né, quando ele relaxa, ele emite a radiação eletromagnética. Então aqui ele tinha energia 4. Aí eu forneci muita energia para ele, ele subiu para energia 7. Quando ele volta para 4, ele emite uma radiação 3. Essa é a ideia. Então, quando eu tenho a alta energia associada, eu tenho emissão. Certo? Muito bem. Isso acontece com vários elétrons dentro de um mesmo elemento, certo? E aí a cada relaxamento, uma radiação eletromagnética é emitida, né? É emitida por aqui. Isso passa para dentro de uma caixa preta, o prisma decompõe essa radiação que é rebatida aqui no anteparo, como nós vimos na última aula, no finalzinho da última aula. Muito bem. Como que eu consigo? Nós vimos também, né, que isso daqui é como se fosse a impressão digital do elemento químico. Portanto, para a química analítica é fundamental. Vamos dar um zoom aqui para ver o que acontece dentro dessa caixinha para gerar esse tipo de espectro. Então é mais ou menos assim, né? A luz ela vem toda junta, né? E aí ela passa por um conjunto de fendas aqui dentro, passa pelo prisma, e aí cada radiação eletromagnética sai daqui com um ângulo diferente, né? E aí se eu tenho um anteparo ali atrás, né? Olha aqui, ó, perceba que eu obtenho os espectros assim. Tudo bem? Então esse aqui é um típico espectro de emissão. Esse aqui não é do sódio não, é porque eu não achei a figurinha do sódio didática desse jeito. Ok? Todo mundo entendeu como é que eu obtenho o espectro de emissão? Muito bem. A próxima pergunta então é: como que eu obtenho um espectro de absorção à moda antiga, utilizando o mesmo tipo de equipamento, tá? A gente vai fazer uma gambiarra aqui, porque isso daqui é um equipamento de emissão, né? Típico para emissão, mas nós vamos adaptar aqui para tentar pensar a absorção atômica com esse equipamento, tá? É só uma gambiarra didática, ok? Muito bem, só que agora a condição é um pouquinho diferente. A chama não vai ser muito quente. Professor, não, o que é uma chama quente? O que é uma chama não muito quente? Não se preocupa com isso agora, tá? O fato é que aqui a chama não é muito quente. Mais para frente, a gente vai ver o que é uma chama quente e o que é uma chama pouco quente, tá? Portanto, quando a chama não é muito quente, o que vai acontecer? Quando eu coloco a minha amostrinha de sódio aqui, ó, então eu tenho uma amostra de água com sal. Então pego e coloco ela aqui, joga um pouquinho dela aqui, ó. A energia da chama não é suficiente para excitar os elétrons, certo? Se não é suficiente para excitar os elétrons, porque ela é uma chama um pouco fria, o que vai acontecer? Não vai gerar o espectro de emissão. Você não vai ter esse tipo de fenômeno acontecendo. Muito bem. Então, agora vamos brincar de imaginar. Para de colocar a solução salina lá, ó.
para de colocar solução salina. Tirei, não estou mais colocando água com sal lá. Agora vamos colocar uma lâmpada aqui, né? A lâmpada, vamos pegar uma lâmpada de tungstênio, tá? A lâmpada de tungstênio, ela emite um tipo de radiação branca, né? Muito bem. Essa radiação, vamos pensar ela na frente aqui do tubinho. Esse tubo 2 é o colimador, tá? Então, a luz branca vai entrar por dentro do colimador, vai bater no prisma lá dentro e essa luz vai ser decomposta pelo prisma e vai ser conduzida pelo telescópio até o anteparo aqui do lado, certo? O que eu vou enxergar sem a amostra de sal aqui, só com a lâmpada? O que eu vou enxergar? Eu vou enxergar o espectro contínuo, certo? Por quê? Porque você aprendeu que a luz branca ela tem todos os comprimentos de onda, beleza? Ó, então estamos passando só a luz da lâmpada pelo colimador, pelo equipamento. Agora vamos fazer um exercício didático de continuar com a lâmpada aqui e começar a colocar de novo um pouquinho de água e sal, que nem no bico de Bunsen, lá no laboratório. Vou jogar de novo água com sal lá. Olha só o que vai acontecer, né? Só que aí, ó, nós estamos pensando na chama fria, tá? Numa chama não muito quente. O que vai acontecer com a chama não muito quente, né? Olha só que bacana, gente. Vamos pensar, eu vou voltar, eu vou vir aqui para o papel, depois eu volto aí para o slide, tá? Quando eu aplico uma chama não muito quente na solução salina, vamos imaginar a solução salina assim, ó, vamos pegar só o sódio. Ó, o sódio que está em água. Vamos pensar um átomo de sódio. Ó, é só um exercício didático, tá, gente? Um átomo de sódio e em volta dele tem água, certo? Então, ele está... É uma solução salina, certo? O que acontece? Quando isso daqui... É esdrúxulo que eu estou falando, né? Um átomo de sódio em torno dele água, mas é isso daí mesmo. Vamos pensar num átomo de sódio em torno dele água, uma gotícula de água com um átomo de sódio aqui dentro, tá? É só um exercício didático. Quando isso é atingido por uma chama fria, né? O que vai acontecer? A chama fria vai ser capaz de secar, ó, é só um exercício de imaginar, gente. Secar a água, né? Secar a água, tirar a água daqui de volta, né? E deixar o sódio livre no estado fundamental. Assim, ó. No estado fundamental. Ou seja, cada elétronzinho vai estar no seu devido lugar. Certo? Aí o que acontece, gente? Como eu não forneci energia suficiente para a minha amostra, porque eu usei uma chama fria, eu vou ter o átomo no estado fundamental sem emissão de energia, porém capaz de absorver energia. Olha, cada elétron vai estar no seu devido lugar. A lâmpada que está ali, ó, a lâmpada que eu estou bombardeando, a lâmpada de tungstênio que eu estou bombardeando a minha amostra que está na frente dela, né? Ela está emitindo todos os comprimentos de onda, né? E aí, o que acontece? Quando tem vapor de sódio na frente dela, o vapor de sódio vai absorver justamente as raias que ele emite. Ó, aqui, ó, olha que curioso, gente. Isso daqui é uma das principais descobertas da espectroscopia, né?
Depois eu vou dar, no histórico, eu vou dar as datas direitinho para vocês. Mas o elemento químico, todo elemento químico, todas as radiações eletromagnéticas que ele emite, ele também absorve. Então aqui, ó, esse fenômeno ocorre quando eu tenho alta energia. Eu submeto a minha solução salina, por exemplo, a uma alta energia, os átomos vão emitir radiações eletromagnéticas, né? Essa emissão é fruto do relaxamento. Eu forneci tanta energia para os elétrons, mas tanta energia que ele saltou. Quando ele volta, ele emite o pacote de luz, né? A radiação eletromagnética. Agora, quando eu submeto essa minha solução salina numa chama de baixa energia, eu não consigo fazer com que os elétrons subam de nível com a chama e depois desçam. Portanto, eu não consigo fazer com que eles emitam a radiação eletromagnética. Porém, como eles estão no estado fundamental, né, eles são capazes de absorver. Se eu bombardear cada elétron com a energia que ele precisa para saltar de nível, ele vai absorver essa energia. E aí ele causa uma falha no espectro eletromagnético. Gente, essa brincadeira que a gente fez aqui, pensando num espectroscópio antigo, pensando na chama mais quente ou mais fria, né, para você entender uma lei fundamental, né, um aspecto fundamental da espectroscopia, né, que é todo elemento emite o mesmo tipo de radiação que ela absorve, tá? E essa radiação normalmente é única, né? Essas raias são, né, esse conjunto de raias são únicos para o sódio, né? Às vezes, claro, existe sobreposição de raias, existe interferência espectral, né? Portanto, isso eu tenho que levar em conta quando eu vou fazer a minha análise. Mas o propósito do vídeo agora, inicialmente, era demonstrar essa lei fundamental para vocês. Ok? Todo mundo entendeu? Muito bem. Espectro de absorção e de emissão. Vamos lá. Então, olha só para ficar mais claro ali. Se eu tenho uma lâmpada de tungstênio que passa por um prisma, ele decompõe todas as luzes, né, em todos as cores do espectro eletromagnético, né, do visível. Muito bem. Se eu tenho, eu tiro a lâmpada. Se eu tenho gás quente, né, o elemento numa temperatura muito alta, o elemento químico submetido a uma energia altíssima, os elétrons desse elemento vão saltar e vão relaxar. No processo de relaxamento, eles vão soltar energias, né? Eles vão emitir radiação eletromagnética em determinados comprimentos de onda. Quando eu passo essa radiação por um prisma ou por uma grade de rede de difração, o que acontece? Eu decomponho essa luz em vários, nas suas radiações eletromagnéticas que são únicas, certo? Agora, então esse aqui é o espectro de emissão. Agora, se eu forneço energia para um determinado elemento, mas essa energia é uma energia fria, por isso que está pintadinho de azul aqui, eu tenho um gás frio, eu não consigo, a partir disso, fazer com que o gás emita radiação eletromagnética. Porém, como os átomos estão aqui no estado fundamental, os elétrons, cada um no seu devido lugar, se eu bombardear essa nuvem de átomos, né, com uma radiação, né, com o espectro contínuo, ele vai absorver justamente os comprimentos de onda que ele emite, né? Por quê? Porque isso daqui é um fenômeno eletrônico, né? É um fenômeno do elétron saltando para lá e para cá, certo? E aí cada elemento, por que isso aqui, tanto isso quanto isso, é uma
é uma impressão digital? Porque cada elemento químico tem uma configuração única, né? Uma configuração eletrônica única. Tudo bem? Então tá aqui, ó, a posição das linhas nos permite identificar o elemento e a tonalidade está associada ao quanto o elemento está presente na amostra. Tá? Isso daqui são espectros de emissão do hidrogênio, do hélio, do neônio e do mercúrio. Ó. Perceba que são diferentes. Ó, e existe sobreposição, né? Tá? Existe sobreposição. Aqui é importante a gente ressaltar que a tonalidade está associada com o quanto de elemento está presente. Então, quando eu penso em espectro de emissão, que não é o nosso objeto agora, né? Quando esse vermelho adquire uma tonalidade mais forte ou mais fraca, tem a ver com a concentração do meu elemento na amostra. Então, aí eu faço uma correlação entre intensidade de emissão e concentração. Intensidade de emissão no eixo Y, concentração no eixo X. Mas não vai ser isso que a gente vai fazer aqui agora. Isso daqui, ó, são espectros de emissão. Nós estamos trabalhando com a técnica de absorção atômica. Portanto, é o espectro de emissão ao inverso. Ok? Então tá aqui, ó, mais uma figurinha, o espectro de absorção do hidrogênio, espectro de emissão do hidrogênio. Aonde falha no espectro de absorção é justamente a posição de emissão, tá? Ó, as linhas são perfeitamente iguais, tá? Então, é isso aqui que nos importa agora, tá? O espectro de absorção. Aí, ó. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o espectro de absorção do sódio, que é idêntico ao de emissão do sódio, né? As linhas são na mesma posição, a gente percebe o seguinte, ó. O comprimento de onda em que o sódio emite mais e absorve mais é o comprimento de onda 589 nanômetros, que é esse aqui, ó. Você percebe que as linhas aqui, todas elas, a grande maioria são bem fininhas e fraquinhas no espectro de absorção. Essa daqui é a mais intensa de todas. Ó, essa daqui está no 589 nanômetros, ó, tá na faixa do amarelo pro laranja. Aqui, ó, tá aqui, ó, nessa faixa do 589, né, ó, do amarelo pro laranja. Tá? Tudo bem? Eu estou falando isso, mas por que isso é importante? Pelo seguinte, pelo fato dessa daqui ser a raia de maior absorção, ela vai me dar a maior sensibilidade para minha análise. Então, vocês lembram quando a gente mandou fazer a varredura no espectro, fazer a varredura no VEVIS, que gerava aquele espectro com picos? Olha lá. Então, o tio vai fazer aqui, ó, a absorbância em função da concentração. Não é isso? Ó, o tio vai colocar aqui na frente para vocês. Ó, isso aqui é o VEVIS, tá? Então, mandei fazer a varredura do espectro. Concentração não, comprimento de onda, caramba. Mandei fazer a varredura do espectro. Absorbância em função do comprimento de onda, né? Aqui, ó, eu tenho a maior absorbância nesse comprimento de onda. O tio, na aula presencial, provou para vocês por que esse é o melhor comprimento de onda para trabalho. Porque ele é o que me dá a maior sensibilidade da curva de calibração. Nós fizemos isso, né, em sala. O argumento aqui é o mesmo, gente. Tá? Então eu não vou voltar nesse assunto. Por que é o mesmo? Olha só, você percebe que a intensidade de absorção aqui é muito maior do que nos outros. Portanto, aquele argumento da curva que o tio pegou 2 pontos e traçou 2 curvas de calibração, né? Aquele argumento vale para cá também, tá? Para essas raias. Beleza? Então, gente, por
que eu estou falando tudo isso? Eu estou usando esses equipamentos antigos para ilustrar tudo. Porque os equipamentos novos não tem nada disso. Nada disso existe. Ele já vem com a receita de bolo pronta. Então vem lá, método para analisar sódio na absorção atômica. Então tá lá, receitinha de bolo. Quando é para você selecionar o comprimento de onda para análise de sódio, ele simplesmente manda que você coloque para analisar com 589 nanômetros. E aí você não entende, mas por que 589 nanômetros? É por causa disso, tá? É porque é o comprimento de onda onde você tem a maior absorvância e, portanto, a maior sensibilidade na curva analítica. É o que me dá os melhores resultados analíticos, tá? Qual que é o comprimento de onda que eu vou bombardear as minhas amostras? É aquele que eu tenho que pensar sempre em duas coisas. É aquele que me dá a maior sensibilidade e também a maior seletividade, né? De nada adianta o sódio absorver melhor em 589, mas tem um monte de interferente que também absorve 589. Interferente tipo carne de vaca, igual sódio, tipo cálcio. Vamos supor, cálcio é um interferente que pode ser muito comum, né? Não é um elemento tipo platina, né? Platina não é uma coisa abundante que está por aí à solta. Não, cálcio é uma coisa bem abundante. Não tanto quanto o sódio, mas bem abundante. Então é muito possível você ter um contaminante de cálcio. Vamos supor que ele absorva também em 589 nanômetros. Então talvez 589 nanômetros, apesar de me trazer a maior sensibilidade para a técnica de absorção atômica, para análise de sódio, ele talvez não seja um comprimento de onda bom, porque eu tenho um interferente muito comum que também absorve o mesmo tipo de radiação. Então, estou dando só um exemplo, tá? A raia do sódio é 589 nanômetros mesmo, tá? Eu estou só dando um exemplo para você entender. Até aí, tudo bem? Então, eu estou dando spoiler, mas na verdade tudo isso eu vou comentar mais lá na frente, né? O que importa é que você tenha entendido como é que eu obtenho o espectro de absorção e como é que eu obtenho o espectro de emissão. Então tá aí, do hidrogênio. Vamos para o princípio do método agora. Gente, tá dando 23 minutos, eu nem vou começar o princípio do método, porque senão a gente não consegue terminar. Vamos para o próximo vídeo, tá? Beijo, até o próximo. O próximo eu continuo daqui. Beijo.